Boa noite, graça e paz. Então, continuando o percurso e a história da minha caminhada vocacional. Uma noite, fizemos uma vigília no grupo de jovens na paróquia. Vigília de noite toda. Naquela noite, eu vivi uma experiência também no amor de Deus. E essa música tocou na noite da vigília. Alguém tocou lá, cantou. E me tocou profundamente essa música. Tanto que no dia da minha consagração foi a música de entrada da missa. E depois, mais pra frente, teve uma vigília também com o pessoal do grupo de oração. E a pessoa que estava conduzindo a oração no momento, ela disse que era pra gente fazer um momento de declaração de amor para Jesus. Então cada pessoa escolhia uma música que gostava e cantava um pedacinho para Jesus. E foi essa música que eu cantei para Jesus, que fala sobre te amar, que vai viver a vida junto com Jesus e que não sabe viver sem Ele. Então assim, essa é uma música assim que marcou bastante o início da minha caminhada. Depois nessa busca de ter vivido a experiência de Jesus, de querer ser de Deus, chegou o momento em que eu decidi que queria ser freira. Mas como, aonde, que lugar, que congregação, como que isso funciona, como que faz? Foi aí então que eu e mais duas amigas, a Roberta e a Tati, a gente foi pro convento São Pedro Claver, lá em Curitiba, ali perto da paróquia mesmo. E a gente ficou uma semana no convento, nós três. A gente limpava o convento, levantava cedinho, ia fazer as orações, era muito divertido. Aí tinha o dia de silêncio, aí foi muito engraçado, porque no dia do silêncio era eu, a Roberta, a Tati e 3 freiras. No dia do silêncio, eu dei uma crise de riso na hora do almoço, não parava de rir. E eu comecei a rir muito na hora do almoço e as irmãs não podiam falar nada porque era dia de silêncio, ninguém podia falar nada, eu só dava risada. E depois eu comecei a rir muito, eu comecei a chorar na mesa na hora do almoço. Eu fui tomada por uma alegria tão grande, depois uma tristeza muito grande. De não poder viver ali, de não viver ali, de não estar ali, de não fazer parte daquilo ainda. E depois a gente foi pra capela, eu consegui me controlar, a gente foi pra capela, fez adoração, tive mais uma crise de riso na capela. Até hoje não sei explicar porquê, mas foi muito engraçado. Eu comecei a rir e as irmãs também não podiam conversar, porque era dia de silêncio. A gente limpava a casa, fazia as orações, tinha um momento de reflexão, tinha um momento de descanso. E foi assim a nossa semana. No último dia foi bem triste, eu chorei bastante, pedi despedida das irmãs, mas vi que não era ali o meu lugar, por quê? Quando a gente entra para a igreja, principalmente quando a gente se dá início à conversão devido à renovação carismática, onde a gente lida muito com os dons carismáticos logo de início, a gente não tem essa facilidade com o silêncio, de não orar em línguas, por exemplo, de não usufruir dos dons de uma forma mais ampla, como faz nos grupos de oração carismático. Então eu percebi que ali naquele convento não era o meu lugar, porque o carisma era totalmente diferente do que aquilo que eu estava começando a adquirir na minha caminhada com a renovação carismática. Então, fiquei amiga das irmãs, sempre que a gente precisava, a gente ia na casa delas, usava da capela para fazer oração, ia visitar elas, conversava, e foi um aprendizado muito bom. Daí mais pra frente, eu comecei a fazer a caminhada vocacional com as irmãs da Copiosa Redenção, fiz alguns retiros, e lá em Ponta Grossa, num dos retiros que eu fiz com as irmãs da Copiosa, teve uma noite de adoração ao Santíssimo com oração de cura com a irmã Zélia. E nessa noite a irmã Zélia disse que tinha muitas pessoas que queriam se entregar para Jesus. E eu falava para Jesus assim, mas Jesus, como que vai ser a minha vida? Eu não vou ter filhos, eu não vou ter um marido, eu não vou ter uma casa. E nem enquanto eu me questionava isso com Deus, a irmã Zélia falou assim, quando a gente se consagra, se doa a Jesus, a gente se torna mãe espiritual e gera filhos espirituais.
nós vamos ter muitos filhos espirituais. A gente se torna mãe das pessoas também. Aquilo me tocou tão profundo que era exatamente o questionamento que eu estava fazendo na hora do momento de oração, de como seria a minha vida sem filho, sem marido, sem uma casa, enfim. E teve esse momento. Então a irmã falou assim que era pra gente entregar nossos medos, nossas inseguranças, tudo na mão de Deus, que Ele sabia de todas as coisas. E eu tive um impulso muito forte, assim, uma coisa sobrenatural, porque o que aconteceu? Eu levantei na capela escura, tava tudo silêncio, só as luzes acesas no sacrário. Do sacrário, ali onde estava o Santíssimo e a Adoração, eu levantei, fui no final do corredor e entrei. E comecei a cantar uma música, que é uma música que fala sobre assim: amado, recebe hoje a minha vida, tua esposa eu quero ser. E no dia da minha consagração, o pessoal do Ministério de Música cantou essa música na hora que eu entrei no corredor para me entregar totalmente a Jesus. Então naquele dia eu tinha 22 anos, eu disse para Jesus que eu queria ser esposa dele. Como eu não sabia, de que forma eu não sabia, mas eu queria. E com 21 anos eu ganhei uma aliança de uma amiga, que são 3 em 1. Eu podia ter pegado para vocês verem, mas tá no guarda-roupa agora. E quando a Paula me deu essa aliança, eu pensei: Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vou ser esposa de Jesus para sempre. Eu tinha 21 anos quando a Paula me deu essa aliança lá na casa da minha avó, no norte do Paraná. Eu já estava fazendo caminhada vocacional com as irmãs da Copiosa. Então, na hora que ela me deu aquela aliança, eu decidi que aquela seria a minha aliança de compromisso com Jesus. Eu mesma fui na frente do Santíssimo, me coloquei como esposa, como noiva, na verdade, e passei a usar aquela aliança durante muitos anos. E foi assim que foi se dando início. Aí eu fui fazendo a caminhada, eu tinha muitos problemas de saúde, muitos problemas que me deixavam tristes, tinha alguns traumas bastante que mexiam muito com a minha história, com o meu ser, porque quando a gente começa a entrar na caminhada com Deus, o nosso interior se abre, as coisas vão se revelando e as coisas vão se abrindo, e aquela escuridão que tem dentro do nosso coração, ela vai aparecendo, vai se mostrando, e você vai se encontrando com você mesmo, e você vai descobrindo coisas dentro de você que você nem sabia que existiam, traumas que você nem sabia que estavam ali. E é um processo de cura interior, um processo de libertação muito grande, para você ter certeza daquilo que você quer. Porque às vezes você diz que quer uma coisa, mas na verdade é só uma fuga ou um medo de alguma coisa que você viveu quando era criança, alguma dificuldade assim. Então eu continuei nesse processo e tive que também procurar ajuda de um psicólogo para poder me ajudar no meu discernimento vocacional, por causa devido às dificuldades da minha vida familiar, vida de trabalho e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa muito infantil, muito carente, muito menina, assim, mimada mesmo. Então, assim, nesse processo, eu fui entendendo que eu precisava de ajuda não só espiritual, mas também psicológica. Foi onde eu dei início ao tratamento psicológico, aí me receitaram remédio antidepressivo, algumas medicações. E no tempo que eu queria ir para o convento, não era aceito que uma pessoa tomasse antidepressivo e fosse para o convento ao mesmo tempo. A gente tinha que tratar primeiro para depois poder assumir alguma coisa de mais responsabilidade. E nisso eu passei pelo discernimento vocacional na Copiosa, fui para as Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, lá com a irmã Alice, que me acolheu super bem, fiz vocacionado algumas vezes com elas, mas aquela coisa também, o carisma não batia, porque era uma situação totalmente diferente daquilo que eu vivia dentro do grupo de oração de jovens de oração adulta. Daí também fiz um período vocacional com as irmãs carmelitas, fiz um período vocacional na Shalom. O que é um período vocacional? Você vai lá, você conhece a comunidade, conhece o fundador, conhece a história, conhece o carisma, conhece o trabalho, conhece o que aquela comunidade desenvolve. Aí Deus vai tocar no seu coração se é aquilo para você ou não. Eu queria muito ir para o convento, só que não era o momento certo. E Deus foi colocando, não é o momento certo.
Não é o momento certo. Eu nunca tinha namorado, eu nunca tinha ido numa balada, eu nunca tinha vivido a vida de um jovem da minha idade. Eu tinha 22, 23 anos, mas eu era ainda muito menina. Sempre brincando com criança, cuidando de criança. Eu era muito menina. E no último vocacional que eu fiz, numa casa de religiosas, a irmã disse bem assim pra mim: Juliana, tava no terceiro encontro. Eram 3 encontros, o terceiro encontro era definitivo. Juliana, você é muito menina. Você precisa trabalhar, você precisa namorar, conhecer o mundo, ver como são as coisas lá fora, como uma jovem da sua idade. Porque eu era muito menina mesmo. Então eu acolhi aquilo no meu coração, não como a gente não te quer, mas você precisa estar melhor e mais preparada para isso. Então eu voltei para casa, seu retiro foi em São Paulo, voltei para casa, comecei a trabalhar. Claro que quando a gente começa a trabalhar, o nosso caminho de igreja diminui muito, você fica muito mais cansado, você não vai tanto nas coisas da igreja, você vai ficando mais cansado e as coisas vão ficando mais difíceis. Mas fui por esse caminho, comecei a trabalhar, fui morar em São Paulo, morei sozinha um tempo, morei com algumas amigas por um tempo. Fui numa balada a primeira vez, fui numa balada pela segunda vez. Eu sentava, aquilo pra mim era tão vazio, era tão triste, era tão horrível. Eu ia pra missa, Deus sentava na igreja e falava assim: Jesus, ou eu sou de outro mundo, ou eu tô no lugar errado, porque isso não me cabe, isso não entra dentro do meu coração, eu não quero isso. Eu não quero. Trabalhava, daí tinha os meninos que davam em cima de mim, cheguei a ficar querendo namorar com um menino, mas eu não conseguia. E no meu tempo, né, de menina, pegar na mão já tava namorando, não é como hoje, a modernidade de hoje, né? Hoje é tudo tão diferente. Então, assim, eu fui percebendo que não era aquilo. E fui tentando e não dava certo, e não gostava, e ficava triste, dava um vazio no meu coração. E uma decepção muito grande de que eu não queria viver pro mundo, eu queria viver pra Deus mesmo. E voltei com fé, com coragem e falei: não é isso que eu quero. Eu não quero namorar mesmo, eu não quero isso mesmo, eu quero viver para Deus. E colocando meu coração na presença de Deus, e me colocando cada vez mais na presença de Deus, e buscando ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, tudo para entender o que se passava dentro da minha cabeça, no meu coração, porque eu era tão diferente das jovens da minha idade. Eu era tão diferente de tudo aquilo que parecia normal, né? Para uma jovem de 23 anos, 24 anos, como eu vivia. Então, em convento não deu certo, em comunidade também vi que não era isso. Não é que não deu certo, eu percebia que não era o meu carisma, que não era aquilo que eu queria. Então, muitas poucas pessoas acreditavam na minha vocação, porque eu era uma pessoa bem problemática, bem carente, bem chatinha assim, na verdade. E a Zenaide, uma amiga minha que eu amo de paixão, que hoje tá lá no céu, ela sempre acreditou muito em mim, a gente sempre rezou muito junto. E foi a partir daí que eu descobri qual era o meu lugar. A Zenaide fez uma cirurgia de varizes quando eu era adolescente, ainda no grupo de jovens, nova, ainda recém-chegada no grupo. E ela me convidou para, nesse período da cirurgia, ajudar ela, limpar a casa, passar uma roupa, esquentar uma comida, alcançar alguma coisa para ela. Ela não tinha muita condição de pagar, então ela me dava os livros que eu precisava ler para me catequizar, dava um terço. E então, nisso, a gente rezava junto. Nisso aí eu fui aprimorando a minha espiritualidade como uma pessoa que rezava muito. Daí depois a Zenaide era coordenadora do grupo de oração, eu comecei a participar do grupo de servos do grupo de oração, eu comecei a participar das reuniões na RCC com a Zenaide, com os adultos do grupo de oração. Então aquilo foi fazendo eu crescer espiritualmente, porque ainda era só uma menina, mas espiritualmente já muito grande. Orava, os dons começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer e cada vez mais eu tinha sede e desejo de ser somente de Deus. Tive vontade, tive paixonite pelos meninos do grupo de jovens, como qualquer adolescente que entra no grupo de jovens, mas no fundo percebi que não era aquilo. E a Zenaide sempre me apanhando muito, sempre rezando por mim, eu ia na casa dela, ela orava por mim, eu dormia com ela na casa dela, dormia no colchãozinho no quarto dela, no chão. Ela levantava de manhã, trabalhar, eu ficava lá. Depois teve um período que eu ficava na casa dela
pra na casa não ficar sozinha, pra não entrar ladrão. E nisso eu ia lendo os livros, ouvindo as palestras, me enchendo de Deus, me enchendo da espiritualidade, me enchendo, me moldando, rezando. E ela chegava, você tem que fazer assim, você tem que fazer isso. A gente começou a ir na missa, comecei a aprender a ir na missa todos os dias com ela. Então eu ia com ela na missa todo dia, a gente rezava sempre. Dei muito trabalho para ela devido minhas dificuldades, as minhas crises. Às vezes eu falava para ela que eu não queria mais nada, que nunca ia dar certo, que nunca ia ninguém me querer. Eu chorava bastante, porque foi um processo bem doloroso, onde Deus realmente cutucou meu coração, regaçou minha alma e me... Vamos lá, você quer ser? Então vamos lá. Um erro que todo mundo pensa, que quando a gente entra pra uma vida consagrada, pra uma vida de Deus, pra uma caminhada, que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não é um mar de rosas. As tribulações são maiores, as dificuldades são maiores. As tribulações da minha casa pioraram, as tribulações na escola pioraram. Parece que tudo ficou pior. Mas dentro de mim tudo melhorava, tudo curado. Era como se minha casa tivesse sido demolida e Deus começou a reconstruir a minha história a partir daquele momento que eu disse que queria ser totalmente dele. Então a cada missa eu dizia, eu quero ser sua esposa, eu quero ser sua, eu não sei como, não sei de que jeito, não sei de que maneira, só sei que eu quero ser sua. E teve um ano que eu viajei para casa da minha avó para cuidar dela. Ela estava doente, eu e minha mãe ficamos lá uns 3 meses até o falecimento da minha avó. Foi um momento também de muita reflexão, eu me colocava muito, eu passava a noite com a minha avó rezando o terço com ela. E quando eu parava, ela batia na minha mão e fazia gesto que eu tinha que continuar rezando. E sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora para me ajudar a ter o discernimento correto para onde eu ia, onde era o meu lugar, onde era a minha casa. Aí a minha prima se casou, a Sandra. Foi o casamento da Sandra um tempo depois. Não lembro direito para dizer para vocês certinho os anos, tudo certinho. A Sandra casou. A gente foi pro casamento dela. E uma coisa muito interessante aconteceu comigo no casamento da Sandra. E quando eu lembro, ainda sinto vontade de chorar, porque foi muito emocionante. Eu fiquei lá na frente, nos bancos da frente, durante a missa. E quando a Sandra entrou vestida de noiva, eu comecei a chorar tanto. Eu chorei tanto e falava pra Jesus assim, por que eu não posso também casar com você assim? Por que eu não consigo? Por que nenhum lugar dá certo? O que tá acontecendo? Aí ela entrou e eu falava, Jesus, quando que vai ser o nosso casamento? Durante o casamento da minha prima. Eu tava falando isso com Deus. E lá na igreja, na Gauchinha, em Planaltino do Paraná, tinha um Cristo bem grandão, assim, na parede da capela. E eu falava assim, quando que vai ser o nosso casamento? Eu também quero casar assim, eu também quero ter música assim, eu também quero entrar na igreja assim. E eu fui falando tudo pra ele, como que eu queria que fosse no meu casamento com ele. E chorando e falando. E as pessoas olharam pra mim, tipo, essa guria deve estar doida, a outra tá casando, eu tava chorando, mas eu fui chorando mesmo. Eu falava, eu quero casar assim, Jesus, eu quero tocar uma música assim, eu quero me entregar desse jeito pra você. Por que comigo não pode ser assim? E depois teve o casamento, a gente foi pra festa e passou. Depois eu fiquei me perguntando, mas eu sou doida mesmo, da onde? Eu quero ser freira. Quando a freira se torna freira, não é assim, não entra vestida de noiva, é de hábito. Não é só ela, tem um monte. Eu devo estar ficando doida mesmo. Não, acho que eu devo estar confundindo as coisas. Eu acho que eu devo querer casar com um homem mesmo. Acho que eu tô sonhando um casamento com um homem. Deve ser só isso, deve ser isso, só pode. Meus amigos, eu te conto. No dia que eu me consagrei, eu entrei na igreja vestida de noiva. Escolhi todas as músicas que o Ministério de Música tocou. Todas as músicas que nesses foram 16 anos do dia que eu decidi ao dia que eu me consagrei. Nesse dia, eu entrei na igreja vestida de noiva. Eu até conversei com a minha orientadora da época, a Fátima. Falei pra ela que eu queria entrar na igreja sozinha. Daí ela falou assim, não dá, porque é antilitúrgico. Você vai ter que conversar com o bispo. Eu sentei, conversei com Jesus e falei, Jesus, você sabe que tens aquele retiro lá com as irmãs da Copiosa Redenção, quando eu fiz a loucura de entrar cantando no corredor sozinha e não tenho dom nenhum pra cantar, que era isso que eu queria. Eu já tinha te pedido há tanto tempo.
Então eu fui para a última entrevista com o bispo e falei para ele do meu desejo. Ele falou, não tem problema, pode sim. Aí teve a procissão de entrada com o pessoal da música, com os ministros da Eucaristia, o padre, o bispo, o diácono, os coroinha, para a procissão de entrada. E depois o bispo falou na frente que eu iria entrar. E foi cantando exatamente aquela música que há muitos anos atrás eu cantei na entrada, naquele retiro vocacional. Então, assim, parecia loucura, mas muitos anos depois eu entrei numa igreja para casar com Jesus, para me entregar esponsalmente, esposa, para me entregar como esposa dele, misticamente, de vestido de noiva, com aliança. Tá aqui a aliança. Recebi a aliança, recebi o véu, recebi o livro de oração. Então foi assim que concretizou. Foi assim que foi indo o processo da minha caminhada vocacional. Depois de muito tempo, eu consegui ser esposa de Jesus. Então, do dia que eu decidi ao dia que aconteceu, foram 16 anos. E agora nós estamos aí na reta final, na contagem regressiva, faltando 26 dias para a consagração perpétua, onde perpetuamente eu, Giliana Gervásio, me torno esposa de Cristo. Misticamente. Não é um casamento físico, é um casamento espiritual. E lá na glória, quando eu me dar de frente com Jesus, que eu vou conhecer meu esposo cara a cara fisicamente. Porque a gente conhece Jesus na Eucaristia, quando a gente se coloca no nosso quarto para orar, quando a gente se prostra diante de Jesus, quando a gente passa as tribulações, diante das dificuldades, das humilhações, do sofrimento. Cada vez que vem um sofrimento, uma humilhação, uma tristeza, a gente se iguala, se coloca do lado de Jesus na cruz. Então, foi esse mais um pouquinho de como foi o meu processo de caminhada vocacional. Tem muito mais história para contar, mas é muito emocionante saber que no casamento da minha prima eu chorei, porque meu desejo era um dia também me casar com Jesus de noiva, e muitos anos depois isso aconteceu. E eu nem imaginava que isso era possível, mas foi. E eu agradeço vocês por estarem aí junto comigo, participando comigo. Um beijo para cada um de vocês. Todos vocês estão nas minhas orações. Cada pessoa em especial que está no meu Facebook. Fale comigo ou não fale comigo. A gente se conheça, a gente não se conheça. Toda vez que eu oro, eu coloco você na presença de Deus. E assim como a irmã Zélia disse um dia, quando a gente se torna esposa de Jesus, quando a gente se entrega para Jesus, a gente se torna mãe da humanidade também. A gente gera filhos espirituais. Então, acolho no meu coração e os tenho como filhos. Por ser esposa de Jesus e ser Jesus nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão, eu me coloco ali lado a lado com ele e com Maria, orando e pedindo por cada um de vocês. Também pedindo por esse momento que o meu coração esteja preparado, entregue, curado, para ser cada vez mais e mais de Deus. Porque somos humanos, erramos, pecamos, mas temos um desejo grande dentro de nós, que é o desejo de santidade, o desejo de estar na presença de Jesus. Então eu falo para você, busque verdadeiramente estar na presença de Jesus, porque Ele cura todas as suas feridas, interiores, exteriores e a tua volta também, a sua história. Vai doer? Vai, mas não desista, porque vai valer a pena no final. Um grande beijo para você, Deus te abençoe e até a próxima para me contar mais um pouquinho de como é esse processo, como foi o processo da minha caminhada vocacional durante 16 anos de caminhada até o dia da minha consagração. Graça e paz, fique com Deus, Deus abençoe. E eu tô suando aqui porque tá calor. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo, amo muito cada um de vocês. Que Nossa Senhora possa estar intercedendo por nós nesse dia. E não esqueçam que no dia 5 de outubro vai ser uma transmissão ao vivo, diretamente lá da Paróquia São João Batista. A missa de consagração perpétua vai aparecer para vocês poderem acompanhar junto comigo esse momento, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.